Olá, pessoal, boa noite. Quem está entrando? Boa noite, Bruna, Bem-vindos. Mãe, Neme, todo mundo. Bem-vindos e bem-vindas. Muito bom, prazer estar aqui com vocês. A gente vai começar já a conversar um pouquinho, esquentando os tamborins, daqui a pouco a gente começa aí nosso conteúdo, tá bom? Então, sejam bem-vindos para mais um encontro de aprofundamento. Hoje a gente vai ter pessoas muito especiais com vocês e que vão trazer conteúdo muito legal. A gente vai ter a Cláudia Wilson, na intimidade, né? Cláudia Wilson, nossa agente de inovação. Ela vai fazer... Ela era a figura surpresa, né? Sabe aquele... Você não sabia o que ia ter, o bônus, então. É ela o bônus. Eu deixei, assim, o mistério no ar. Ela vai fazer uma introdução ao tema. Então, ela vai começar falando um pouquinho sobre essa questão de validação, de testes, como que o cliente, o usuário hoje está se comportando, né? Depois a gente vai ter o Daniel, ou Dani, para os íntimos, ex-streaming, futuro streaming, ele não se decidiu ainda. Ele vai falar com a gente sobre playtests, sobre várias etapas que são muito importantes observar para quem está desenvolvendo jogos, e também dá para pegar um pouquinho aí para quem quiser fazer aplicativos, plataformas, software e etc. Por último, não menos importante, teremos nosso querido André Lisboa também. Ambos, Daniel e André, estão na turma 5, tá? Se vocês não se conheceram, se esbarrarem em alguma sala, eles estão junto com a gente nessa jornada. E o André vai falar um pouquinho sobre essa questão mais ligada a aplicativo, plataformas, etc. Ele vai fazer uma linha com a gente, entendendo desde questões de imagem, ícones, identidade visual, até como a gente vai testar isso, né? A coisa assim, testando, né? Tanto é que ele nem trouxe a apresentação, ele vai mostrar um monte de tela, vai trazer um monte de dica. E aí a gente vai ter algumas sessões de perguntas, mas mais ao final que a gente vai ter mais perguntas para vocês poderem interagir bastante, tá bom? E agora eu vou chamar... Posso chamar, Neme? Ou ainda não? Neme fechou a câmera. Ainda não. Bom, vamos esperar mais um pouquinho, e aí daqui a pouco o Neme se apresenta. Neme, pode falar? Dá boa noite? Isso. Boa noite. É que meu celular disparou aqui. Então, mas eu estou muito feliz de estar aqui, mais um evento do programa, né? E na companhia de vocês, e recebendo o André e o Daniel, que vão nos ajudar a caminhar, né? Nessa caminhada que a gente está falando. Porque o programa Startup Rio tem as suas fases, né? Na primeira fase, ele estava olhando mais para a pessoa, né? Para desenvolver o proponente. E agora é a hora de fazer os testes, né? Verificar, validar a ideia, ver se aquilo funciona. Então, eu acho que isso que vai ser visto aqui, o conjunto de coisas, tá certo? Algumas mais voltadas para jogos, mas a possibilidade de você desenvolver a interface do usuário, esse tipo de coisa, vai ajudar tremendamente nesse processo de validação. Então, eu queria agradecer muito a presença do Daniel e do André, tá certo? E dos agentes de inovação que ajudam tanto o programa e os proponentes, as equipes, né? Como a Bruna, Ivana, Cláudia, né? Um abraço a todos. E muito boa noite e ótimo evento. Muito obrigada, Neme. É com muito carinho que a gente trabalha, né? A gente gosta muito de fazer o que a gente faz, então fica até simples, né? Nem sempre fácil, mas fica muito mais simples. Muito bom. Então, vou chamar a primeira da noite, Cláudia Wilson, por favor, o palco é seu, compartilhe a sua apresentação, a gente já vai começar conversando. E sintam-se à vontade para escrever alguma pergunta no chat, assim que possível a gente vai anotar todas essas perguntas e vai compartilhar no momento
para a gente não perder aqui o fluxo das apresentações, tá bom? Não esqueçam o seu caderninho, viu, pessoal? Caderninho de anotação, computador, porque vai ter muita coisa legal. Obrigada, Bruna. Obrigada, Nêmio, nosso coordenador geral do programa, nos prestigiando aqui. É uma honra para essa noite, né? Que mais vezes ele esteja presente. Então, vamos lá. Oi, fala. Estarei sempre. Muito bem, contamos com isso. Bom, gente, eu hoje trago aqui a questão do X, ele é bastante interessante, mas ele meio caiu, a expressão caiu mais ou menos no vocabulário mais da parte operacional. Então, eu vou trazer aqui nos próximos 20 minutos, que foi o que a Bruna me deu, só, não posso falar mais do que isso, ela vai até apitar se eu falar mais do que isso, uma provocação para vocês pensarem no X realmente como parte estratégica do negócio de vocês. Tá? Então, vou trazer aqui, quem lembra da Revolução Industrial, aquela época, o que acontecia na Revolução Industrial? A gente tinha pouca oferta, né? Então tinham poucos produtos e tinham muita demanda. Então, o que aparecia no mercado, o pessoal comprava direto. Aí eu já passei rápido, né? O que acontece hoje em dia na atualidade? Tem muita demanda, a gente tem muito cliente, tem muita oferta, é uma inundação de produtos e o cliente acaba escolhendo o produto que melhor se adequa a ele. Uma coisa que vocês têm que estar muito atentos sobre essa questão de por que eu vou comprar o seu produto e não da concorrência. Tem um volume enorme de oferta, tem uma diversidade enorme de qualidade, tem uma diversidade enorme de preço, tem uma diversidade enorme de funcionalidades. Qual o produto que o consumidor vai escolher? Por que eu vou escolher o seu produto? Isso é uma coisa que vocês sempre têm que pensar. Por que o meu cliente está escolhendo o produto? Com a questão do cliente ter muita oferta, ele acabou se empoderando. Isso é uma expressão que está sendo muito utilizada no mercado, mas a verdade é essa mesmo. O cliente agora é empoderado. Antigamente, ele tinha que consumir o que apresentava para ele. Com essa vastidão de oferta, ele pode escolher o que ele quiser. Então, ele escolhe o que é melhor para ele, ele se relaciona com a empresa e com um produto que tem um propósito e crenças que ele acredita, ele tem o poder de reclamar, vai para as mídias sociais e solta o verbo, e ele quem dita as regras agora, inclusive, muitas vezes, de preço. Como é o consumidor atual? Ele é altamente conectado, ele busca experiências, ele é engajado com propósito, ele é omnichannel, ele é empoderado e exigente e ele quer ser considerado 3V, VIP do VIP do VIP. Ele se acha, ou você tem que fazer com que ele ache, que ele é o seu único cliente. A sociedade contemporânea vem vivendo há alguns anos a transformação de alguns conceitos. Então, antigamente era importante ter carro, ter apartamento, ter casa de praia. Agora, o que o pessoal está interessado é ter experiência. Então, essa palavra ela é muito importante para a noite de hoje, a experiência. E a palavra encantamento, que a partir de agora eu convido todos vocês a vestirem uma visão de sedutores. O que a gente tem que fazer agora é seduzir os clientes. A partir de agora vocês vão ver, todos os slides têm um coraçãozinho, porque eu pretendo estar encantando vocês. Então, a primeira coisa é o seguinte, para quem que você está fazendo o seu produto? Qual é o seu persona, que a maioria de vocês, espero, já tenham definido quem é. Qual o objetivo do seu produto para ele? O que ele faz? O que ele resolve? Qual o desejo que ele sacia? E o seu objetivo com o seu produto é impactar o cliente de forma cognitiva, psicológica, cultural, sobretudo emocional.
A questão da experiência do usuário, ele abrange desde a parte... Olha um coraçãozinho aqui, viu? Já estou encantando todo mundo. Desde a parte da experiência com a marca, vocês ainda não têm marca com relevância, mas busquem isso, busquem que sua marca tenha relevância e que ela traga boa experiência. A gente conhece vários exemplos aí no mercado de várias empresas que, por posicionamento incorreto, acabaram sendo descartadas. A experiência do consumidor, a experiência do usuário e a interface do usuário. Os dois últimos itens, tanto o Daniel quanto o André vão explorar melhor na apresentação deles. Então, a parte de experiência do usuário, né? O comportamento dele, então você tem que fazer muita pesquisa, fazer muito protótipo, muito playtest, muita usabilidade, a etnografia, quem é o persona e qual é o objetivo do seu produto. A questão da aparência, design visual, tipografia, cores, layouts e design do sistema. Eu vou abrir aqui um parênteses, que é o seguinte, isso aqui se aplica para qualquer tipo de produto, físico ou digital. Nós, como somos um programa de startups digitais, a gente vai estar se apegando na questão digital, mas é importante vocês perceberem que aqueles que têm tanto o ambiente digital quanto o ambiente físico, tem que ser observado isso desde o início. Então, existem 7 elementos do X, que é quanto ele é útil, quanto ele é desejável em termos de imagem e marca, então é importante a questão do branding, quanto ele é acessível, localizável, fácil de encontrar, busca no Google, outdoor, anúncios em mídias convencionais, quanto que o cliente, o consumidor é exposto ao seu produto, à sua marca. Se ele tem credibilidade, no caso de ter credibilidade, para vocês, por exemplo, se ele tem certificação, se ele é certificado, se ele é seguro, isso é que é importante em qualquer tipo de produto digital. Se ele é findable, se ele é fácil de adquirir, tá bom, eu estou lá com o produto, eu entro no site, e como é que eu faço para pagar? É até fácil pagar, mas quais são as opções de pagamento que eu tenho? Vocês também têm que ver isso. Então, tem que fazer com que o cliente, principalmente, que se estuda muito sobre compra por impulso, ele não perca aquele impulso que ele tem. Então, ele tem uma facilidade de olhar o produto e comprar na hora. Se ele é usável, então, se é fácil navegar, se é fácil manipular, e se a proposta de valor dele realmente tem peso. Em que momento seu cliente interage com a marca ou produto e quais os cuidados você tem que ter em cada etapa em relação ao encantamento e sedução do seu cliente. São 5 etapas: a descoberta, a experiência, que é pré-venda, a compra, o uso e a interação. Eu vou dar um exemplo aqui que ele é meio genérico e talvez sirva mais para vocês entenderem, apesar de ser físico, vocês vão entender. A descoberta. Estou andando na rua, começo a sentir o cheiro de café, olho para o lado, tem a loja do Starbucks. Lá na loja do Starbucks, eu começo a entrar naquela fila. Se vocês observarem, normalmente as lojas do Starbucks, eles têm, os caixas estão disponíveis até 4, 5 clientes. Quando começa a ter o 5º cliente, eles já abrem outra caixa. Por que isso? Porque você fica ali naquela experiência, escutando aquela música, já fica babando no raio daquela vitrine, já tem o Eiffel belga que está dizendo Cláudio Wilson, Cláudio Wilson. Quando eu chego no caixa, isso aqui é a experiência da pré-venda. Quando eu chego no caixa, compro café, um caramelo maquiado e um Eiffel belga. Sento, começo a tomar o meu café, mexo com a colherzinha e a colherzinha cai no chão. Já vem um atendente, pega a colherzinha e me traz uma colherzinha, ou alguém comenta, olha, tem mais colherzinha ali. Então, a experiência de eu estar sentada lá, escutando aquela música, numa cadeira confortável, e a interação, você vê que eles estão sempre limpando tudo para que não esteja desarrumado. Então, eu descrevi mais ou menos uma jornada do Starbucks, que isso vocês podem aplicar para o produto de vocês. Como é que eu
tenho acesso ao produto de vocês. Eu estou numa loja dessas de game e passa lá e eu resolvo clicar para ver como é que é o game. Já tem, às vezes, um teste free, já é experiência. Eu vou lá e compro, começo a usar. E a parte da interação é o sucesso do cliente. Então, a gente sempre tem que estar se relacionando com o cliente para que ele sempre lembre da gente. Os 10 mandamentos... Bruna, quanto tempo ainda tem? Estou bem? Você tem 10 minutos. Opa, está no prazo. Então, a questão... Existem 10 mandamentos da experiência com o usuário que é muito importante que a gente esteja vendo. A experiência do usuário, o X, se relaciona ao produto e tudo que o produto se relaciona a ele, e incluindo a parte física. E o I é um subproduto do UX. Então, não misturem as duas coisas, são duas coisas diferentes. Tem produtos que não necessariamente você utiliza produto que não é digital, que você utiliza a interface gráfica, mas você pode adaptar pela utilização do design do produto em si. Usabilidade é algo de forma efetiva, de maneira eficiente e satisfatória. Exemplo, quando a gente vai estar utilizando um produto físico, né? Eu até brinco, né? Aquele Durex que você passava anos para poder abrir, e hoje em dia eles acabaram colocando uma marcaçãozinha que é para dar experiência de que você consiga abrir rápido. Faça protótipos, testes, wireframes, playtest, esgote o máximo possível isso. Explore a empatia. Sempre pense você no lugar do cliente. O que você gostaria que o seu produto ofertasse para você? Você como cliente, não você como desenvolvedor do produto. Porque é uma coisa muito comum que a gente faz, a gente estar raciocinando com o produto ou com a solução que a gente pensou e a gente querer colocar aquilo ali. É importante você se colocar no lugar do cliente, pensar como usuário, o que o cliente estaria sentindo nisso. Entenda profundamente para quem está criando. Aplique o 5W2H, quem não conhece essa metodologia tem disponível na internet, mas basicamente é o que, para quem, como, e é muito interessante da gente estar aplicando essa metodologia para a gente estar entendendo que produto que a gente está desenvolvendo. Crie experiências positivas, se preocupe em não causar dor. Tem um exemplo que eu acabei de comprar aquelas facas da Tramontina de churrasco, ela é tão afiada que eu estou com a mão toda riscada. Então, ela é muito afiada, eu sei que é a proposta dela, mas ela podia, sei lá, ter uma capinha, alguma coisa. É um exemplo que eu estou dando. Em termos de jogo, você pega e faz uma tela carregada, cheia, que pisca muito. O pessoal acaba ficando cansado, tem dor na vista. Faça as coisas simples e intuitivas, forneça pistas e sinalizações. Um exemplo fácil que eu dou é a questão do esqueci a senha. Eu acho que é um dos melhores exemplos de experiência do usuário dos últimos tempos. Por quê? Quem viveu há mais tempo, quando a gente esquecia uma senha, o inferno que era para você recuperar o raio da senha era horrível. Então, eu acredito, não estou afirmando, não li em lugar nenhum, que a partir de testes de experiência do usuário foi criado essa funcionalidade que realmente é uma mão na massa para todo mundo. E não use termos técnicos nem gírias. Quando você for desenvolver apresentar o seu produto, fazer o site, fazer o jogo, não usa termo técnico, vamos botar assim, de bit byte, né? Usa termo técnico do jogo em si, que é que o pessoal se engaja. Mas termo de como foi feito o jogo, com que ferramenta foi utilizada, evita estar utilizando esses termos, porque o pessoal acaba não se engajando, né? Bom, aqui é uma provocação que eu vou fazer para vocês, que é: qual o objetivo do seu produto? Então, pensem bastante. O que ele vai realmente fazer? Quais as características do seu persona?
Aqui eu vou convidar vocês, até a Bruna falou, você vai falar de persona? Não, vou falar de persona. Para mim, vocês já definiram persona. O que eu preciso é que vocês pensem o seguinte, tá bom, eu vou desenvolver um game para uma criança, né? Então, quais são as características de idade, de raça, credo, cor, sexo, deficiência física, que podem impactar no desenvolvimento do meu relacionamento, do meu produto com o meu persona. Que frase de efeito que seu personagem deve usar ao usar o seu produto, deve dizer ao usar o seu produto? Uau, que máximo! Uau, melhor jogo que eu já vi! Uau, eu tô viciada nele! Isso serve até para vocês fazerem, para quem não é da área de design e quem não é web, para vocês fazerem um briefing para quem vai desenvolver o produto de vocês. Qual tipo de preocupação do design visual do seu produto que você teve ao criá-lo? É muito importante a gente estar observando justamente essas questões aqui de características do seu persona. Às vezes, uma tela muito poluída perturba a pessoa e a pessoa não consegue navegar no seu site, navegar no seu jogo. A tipografia, utiliza algum critério de tipografia? Qual e por quê? Outra provocação, se é um produto para uma pessoa que tem dificuldade visual, você tem que observar esse tipo de coisa. Se é um produto que a pessoa tem, mais nova, você pode utilizar tipografia mais gorda, uma fonte mais jovem, vamos dizer assim, né? Se o seu produto é desenvolvido por uma pessoa mais velha, tentem utilizar a tipografia mais fina, mais batida, para facilitar a visualização. Cores do seu produto, quais as cores que o seu produto utiliza, por que razão, considerando o seu produto, considerando sua persona. Eu vou dar um exemplo pessoal. A minha empresa é Biz Studio, Biz de abelha, então tudo na minha empresa eu utilizo laranja. Laranja remete a mel, mel remete a abelha, abelha remete a Biz Studio. Então, eu me preocupo de estar utilizando essa cor, sempre vinculando a minha identidade. O layout do seu produto foi definido por algum critério? Então, se você tem algum produto que ele é relacionado com visual ou contato, é importante que vocês tenham isso. Na parte de game, então, nem se fala, né? Vocês têm que explorar muito essa parte do layout. E, como recomendação, explore os sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato. Vocês vão me falar de paladar no slide seguinte, eu vou dizer por que o paladar. A gente está falando de impactar, em seduzir. A pessoa, hoje em dia, para ser seduzida, para impactar, não tem jeito. Os 5 sentidos são o melhor apelo para você estar impactando alguém. E você pode utilizar outras sensações. Faltou um cedilha aqui. Outras sensações. A sinestesia, por exemplo. A pessoa, às vezes, associa a cor com cheiro, com som, e ela pode simplesmente estar relacionando o seu produto. Vou dar um exemplo. Às vezes é comum você joga sempre na hora do almoço ou perto da hora do jantar, fica aquele cheirinho. Cara, quando você for jogar um dia fora desse horário, você vai lembrar daquela comida. E aquela comida, se você estiver na rua e começar a sentir o cheiro dela, você também vai lembrar do jogo. Então, são sensações, são recursos que se utiliza para se seduzir o cliente. Bom, aí nós vamos para a parte da economia de comportamento. Na verdade, essa é uma área que a cada dia mais está sendo utilizada. Eu acho que já vem, como eu expliquei para vocês, aí de um histórico em que as novas gerações estão muito mais preocupadas em experimentar do que ter. E esse estudo ele começou a observar quais são os fatores que influenciam na aquisição de um produto, né? E aí, gente, isso não tem jeito, vai desde
o momento aquisição, eu falo aquisição, mas utilização de um produto. Então, vai desde o bebê, que hoje em dia já pega o tablet, até uma pessoa de 100 anos que hoje em dia está jogando. A gente conhece várias pessoas que, para manter a cabeça, pelo menos eu conheço, que para manter a cabeça em dia estão utilizando o jogo para poder melhorar o raciocínio. Então, esse estudo ele vincula que existem foram feitas descobertas da psicologia com a economia para criar modelos que descrevem de maneira mais realista as escolhas dos indivíduos, de tomada de decisão, de compra, de definição de uma aplicação, de dinheiro, de várias coisas. O que tem de influência consciente e inconsciente nesse processo de tomada de decisão. E os critérios relevantes para a tomada de decisão do homem referem-se à economia, os seus hábitos, a obediência às regras sociais, as experiências, a avaliação das necessidades, entre outros tópicos. O comportamento das pessoas que nos cercam, assim como os fatores emocionais, tendem a ter grande peso para que uma ou outra escolha seja feita. O que vocês puderem apelar para que o consumidor escolha o seu produto e não a da concorrente, vale tudo. E a experiência, a sedução são as duas palavras importantes para vocês estarem pensando nisso. O consumidor e o cliente é um organismo vivo, isso vocês já cansaram, quem já teve encontro comigo já cansou de eu estar falando sobre isso, então vocês esqueçam essa história que acabei de desenvolver o produto e ele vai ser aquele para todo sempre. Entre aspas, na manhã seguinte, o seu cliente preferencial, o seu persona pode mudar de opinião, pode ter acesso a outro produto, pode ter outras necessidades, então ele vive sempre em constante mutação e evolução, e para isso é necessário sempre validar e testar. Ferramentas de apoio, sempre muita pesquisa, sempre muito formulário de validação, de ideia, no outro jam session que a gente teve, não sei se vocês viram, o Eduardo dizendo que vira e mexe, ele tem uma nova ideia, lança, valida, se pega, ele coloca no ar, se não pega, ele não aplica. E em game, várias vezes em game, eles começam a colocar lá uma outra funcionalidade que eles testam, se não dá certo, os caras tiram de novo do ar. Se dá certo, já complementa. Muito estudo sobre comportamento, muito playtest, muito MVP. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer nunca. E assim, Bruninha? Maravilhosa, muito obrigada, Cláudia, foi excelente. Só passou 1 minuto e 35 do horário. Te agradecer muito pela sua fala, eu aprendi hoje várias coisas. Eu já tinha lido o slide, mas ao vivo, quando a pessoa explica, é outra coisa, né? Então, foi muito, muito bom. Obrigada, viu, Claudinha? A gente vai passar para o Daniel, e ao final vocês anotem as perguntas que vocês quiserem, se vocês quiserem colocar no chat, aí a gente vai, a Cláudia, o Daniel e o André vão responder mais perguntas ao final das 3 apresentações, tá bom? Daniel, por favor, agora o palco é seu, brilha, encante, né, depois desses corações saltitantes da Cláudia. Agora a gente vai falar de uma coisa muito boa, especialmente para o pessoal de jogos que estava sem muitas palestras, sem muita temática aderente. Tem aí o Daniel para falar com a gente sobre o playtest. Então, espero que vocês aproveitem. E vai lá, Daniel. Sucesso. Boa noite, galera. Vim aqui para dividir um pouquinho das minhas experiências com playtest. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só botar para eu ver aqui o chat. E aí já começa o conteúdo para vocês. Bom, vamos lá. Como testar o meu jogo? Eu vou trazer aqui com umas dicas de como testar, de como fazer o tão conhecido como o jogoteste. E, na verdade, eu vou reforçar isso já, mas não é nenhuma regra, isso não está descrito em nenhum estatuto do playtest. São experiências próprias que eu fui coletando ao longo de alguns projetos e que, para mim e para a minha equipe, funcionam. Mas pode ser, claro que o contexto regra muito do que vocês vão conseguir aplicar.
Então, uma breve introdução, muito rapidamente, sobre quem sou eu. Eu estou atualmente como artista técnico na Octagon Games, muito recente, papo de mês passado que eu entrei lá. E aqui no edital, estou com o Nest Game Studio, desenvolvendo Fireflies, e fico ali como arte generalista. Eu cuido a maior parte do visual do jogo, eu que cuido, no mínimo supervisiono, e fico quebrando galho por lá e por cá. Então, antes de eu passar para o próximo slide, eu sei que muita gente aqui, imagino que muita gente que está hoje aqui na reunião está no contexto de jogos, está desenvolvendo jogos, ou já desenvolveu, ou vai desenvolver. Então, só para deixar todo mundo em pé de igualdade, uma definição, né? Porque pode ter gente também que nunca tocou em jogos, nunca interagiu com essa parte de desenvolvimento. Então, essa é uma definição minha, simplista, mas eu acho que define o que é mais importante no meu entendimento de playtest. Playtest é colocar pessoas para jogar o seu jogo com o objetivo de identificar problemas. Isso é extremamente importante. Você não está fazendo um playtest para conseguir clientes. Você não está fazendo playtest para fazer uma venda. Não é o objetivo que você tem que entrar na hora de apresentar um jogo para teste. Certo? E vai ficar mais claro ao longo da reunião por quê. E vamos falar, então, o que eu entendo como problemas. O que podem ser problemas? Problemas é uma palavra guarda-chuva para um monte de coisa, mas é importante identificar que a gente tem naturezas diferentes de problemas. E tudo isso pode ser identificado por playtest. Então, alguns exemplos aqui. Você pode ter algum problema de balanceamento no seu jogo. Está fácil, está difícil. Você pode ter um problema de legibilidade. Você pode ter um problema de conceito do jogo. Pode ter um problema no conteúdo, no público-alvo para quem ele está sendo marketado ou tentando atingir. Você pode ter um problema de material, se o teu jogo tem uma parte física ou, de repente, interage mal com o meio de controlar o seu jogo. Pode ter um problema no entendimento da mensagem, das regras, a usabilidade pode estar ruim. E também bugs. Por que eu falei bugs por último? Porque por muito tempo, por vários projetos, eu vi playtest sendo aplicado com o único propósito de identificar bugs. E isso não é um problema exatamente. O problema é usar playtest, que é uma ferramenta muito complexa e completa, só para identificar bug. É um potencial muito grande desperdiçado. Então estejam atentos a isso. Identificar bugs é extremamente importante, você não quer entregar um jogo bugado para ninguém, mas não é só sobre isso. E um reforço. Isso aqui não é um estatuto do playtest. Na verdade, eu tentei fazer aqui uma coletânea de boas práticas que, para mim, funcionam e eu espero que, para vocês consigam tirar proveito também da melhor forma possível. Isso aqui vai ser o nosso conteúdo hoje. Vou falar sobre os 4 momentos principais de um playtest, do início ao fim. Então, desde o momento que você decidiu, vou fazer um playtest, até as pessoas que você vai juntar, o playtest em si e o momento após o playtest. E vou caminhar no detalhe por cada um deles. Então, primeira preparação, uma definição geral assim, é o que você está levando para esse playtest. Que protótipo é esse que você está levando, com que cara esse protótipo está, em que condições está o seu jogo para ser apresentado e o que você quer, principalmente o que você quer provar com esse playtest. Acho que isso aí é a linha mestre geral, linha mestra, né? Em seguida, a gente vem com recrutamento. Então, uma vez que você já sabe o que você quer fazer, você vai buscar as pessoas para com quem você vai aplicar esse playtest e também decidir sobre o contexto em que ele vai ser aplicado, tanto em questão de lugar, quanto em questão de momento, hora do dia. O playtest em si. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o que fazer enquanto o playtest está rolando. E, por fim, a análise, que é como é que você vai juntar tudo isso que você conseguiu identificar com o playtest e transformar isso em decisões, em mudanças e alterações práticas no seu jogo. Certo? Então, só uma visão geral aqui. Vamos começar, então, pela preparação. E qualquer momento vocês esquecerem de que momento a gente está falando, só olhar as bolinhas ali embaixo. Certo? Então, vamos lá. Preparação. O que você vai levar?
Primeiro de tudo, um playtest ele não pode ser aplicado sem um objetivo bem definido e entendido por quem está aplicando o playtest. Eu gosto de entender esse objetivo como uma pergunta-chave, uma pergunta norteadora de onde vão surgindo subperguntas, certo? Mais específicas ou, de repente, atacando para pontos um pouquinho diferentes, mas você tem uma pergunta norteadora em que você quer, qual é a grande coisa que você quer responder com o playtest, que você tem dúvida sobre o seu jogo. É bom pensar o seguinte, não adianta nada a gente ter uma pergunta por ter uma pergunta. Então, trouxe alguns exemplos do que não é bom fazer e o que é mais adequado fazer. Não vale você simplesmente ter como uma pergunta norteadora se o seu jogo é bom. Primeiro, se você está levando isso para um playtest, quer dizer que seu jogo ainda não está na melhor condição que ele poderia estar. Então, você tem uma provável decepção. Você não vai gostar do que você vai ouvir, você vai ficar confuso com o que você vai receber de opinião e não vai conseguir responder essa pergunta, porque, além de tudo, ela é bem aberta. Outra que é muito aberta é: o conceito está validado? Mesmo que você defina que conceito é esse, é extremamente difícil dizer o que é uma validação, se ela não é uma coisa numérica, quantificável e mensurável. Então, cuidado com isso, não caiam nesse buraco. E agora, tentem buscar por uma coisa mais objetiva, como o que eu trago na direita. A mecânica X é entendida? Então, você tem uma coisa muito isolada, você tem uma parte do jogo bem específica, e você tem o conceito de entendida, que é o quê? Os jogadores não ficam confusos com aquela mecânica. Então, você tem uma forma de quantificar, você tem uma forma de analisar se aquilo está sendo um problema ou não. E outro exemplo, os jogadores usam todas as oportunidades de interação, imagino que seja, de repente, um jogo multiplayer para vários jogadores. Então, você, como desenvolvedor, você obviamente sabe quais são as possíveis interações entre os jogadores. Então, você tem um número. São 3, são 4, são 5 formas que os jogadores podem interagir. Então, você sabe se você atingiu esse objetivo ou não. E você vai conseguir identificar qual dessas oportunidades os jogadores não estão usando. Então, sempre regrar para uma coisa mais quantificável e mais fácil de responder até. Segunda coisa, que é bem importante, prepare um protótipo especial. Evitem levar o jogo como ele está, simplesmente, antes de tentar alinhar o objetivo do seu protótipo, o objetivo do seu playtest, quer dizer. Isso é importante porque vai te ajudar a focar em determinadas funcionalidades do seu jogo. Não adianta nada você levar um jogo em que o sistema de combate está completamente desenvolvido e funcional e você quer validar se a interação com os menus está funcionando. E ela não estiver bem feita, bem acabada. Então você vai jogar esforço fora. Tomem cuidado com isso. Alinhe o seu objetivo ao que você está levando de protótipo. E outra, é mais importante você ter todos os elementos que vão estar no jogo final do que só ter algumas coisas bem polidas e completamente polidas com cara de jogo final. Claro que tem momentos, né? Existe o conceito de corte vertical, para quem conhece. Existe o conceito de demo, que é uma questão um pouco diferente. Mas o que eu quero trazer aqui é que o que eu trago ali embaixo, né? É a fidelidade mecânica. É mais importante você ver como as coisas estão interagindo num potencial jogo final do que você ter uma cara bonita nas coisas, uma cara de bem acabada. Não é o momento de estar bem acabado, é o momento de estar tudo meio esquisito, mas funcionando. Isso que é o mais importante. E outra parada é que, se vocês gostam de fazer maratonas de playtest, às vezes é cansativo, mas às vezes é importante, tente fazer correções rápidas entre as sessões. É muito comum você terminar a build, né, terminar a versão do jogo, e uma coisinha lá que era para estar desligada e está ligada, e todo mundo que playtesta o seu jogo vai comentar daquilo. Eu não gostei daquilo ali, achei que não tinha nada a ver. E você sabe que não tem nada a ver. E é uma correção simples. Por que não aproveitar um intervalinho ali, uns 15 minutos entre um playtest e outro, vai lá e só desliga e faz outra versão. Não espera terminar a sua bateria de 30 playtests para fazer uma modificação e aí precisar de mais 30 playtests para ver o que acontece sem. Então, tomem cuidado. Tem um roteiro de perguntas. É bom para não deixar vocês esquecerem de perguntar coisas importantes e vai ajudar vocês a padronizarem como as respostas são dadas.
né? Isso não quer dizer que vocês não possam fugir de um roteiro. Vocês podem perguntar coisas que surgiram na hora, o jogador fez uma coisa extremamente específica que você nunca viu, vale a pena investigar esses casos, mas é bom ter qual o mínimo que você tem que perguntar. Isso é extremamente importante. E aí, o que eu destaco aqui é que isso vai ajudar a comparar, vai ajudar a não esquecer e vai ajudar a reforçar ou contradizer as questões da sessão. Porque muitas vezes você vendo a pessoa jogar, ela vai ter determinada reação com alguma coisa, alguma funcionalidade, e que você vai poder ter capacidade de anotar aquilo, ela se sentiu frustrada de repente, e no final do playtest, depois que ela jogou tudo e viu outras coisas, aquilo foi apagando na cabeça dela. De repente não foi uma frustração tão latente. E se você perguntar sobre aquela funcionalidade, ela falar que foi ok. Temos um problema aí, porque você tem que priorizar o que você viu no momento da reação, no momento do que aconteceu. Senão você acaba achando que está tudo bem e você tem um problema lá que está sendo apagado pelo resto da sessão, mas pode ser que para algum jogador aquilo ali seja um divisor de águas e ele feche seu jogo e nunca mais volte. Terminamos a parte da preparação. Vamos agora para o recrutamento, descobrir como a gente vai lidar com as pessoas que vão playtestar o nosso jogo. Primeiro de tudo, uma definição sobre a forma que isso vai ser aplicada. Trouxe esses conceitos aqui. Existem outras formas, outras variantes de formato de playtest, mas isso é o que eu geralmente aplico e o que eu geralmente tenho em mente. Primeiro eixo ali, que é se é conveniente ou não conveniente. Por favor, não confundir com inconveniente, que não tem nada a ver. Conveniente quer dizer que os testers vêm até você. Você está num festival, considerando um mundo pós-pandêmico, você está com um stand num evento e as pessoas chegam até a sua mesa para jogar. Então, você não recrutou esses playtesters. Eles simplesmente vieram, apareceram e jogaram porque estava ali. E o não conveniente, que é você vai atrás desses playtests. Você põe um formulário online, você chama no 1 a 1, né? Vai chamando pelo Zap, pelo Facebook, que seja. Então, tem um contexto diferente. Existe uma diferença clara na vontade de jogar, certo? Porque se a pessoa está no meio de um evento, ela pode estar mais interessada no stand do lado, só passou ali por educação, e ela se sente forçada a jogar ali, ela vai te dar um feedback diferente de uma pessoa que você perguntou se queria e alocou um tempo para jogar. Então, você tem diferenças aí no que você recebe de informação. E o segundo eixo é se é ao vivo ou é gravado. Isso tanto faz se é presencial ou não. Mas no ao vivo, isso quer dizer que você está assistindo ao vivo, você está vendo a pessoa jogar pelo compartilhamento de tela ou está ao vivo mesmo com a pessoa presente, ou você gravou esse playtest. Então, você não está em tempo real com a pessoa, você recebe alguma coisa que foi gravada depois. Pode ser um formulário, pode ser um vídeo do que ela gravou jogando, pode ser algum outro tipo de registro. Também está bastante diferença sobre o tipo de informação que você consegue extrair. Agora, quem são essas pessoas? Quem são os seus testers? Eu gosto de sempre buscar perfis variados de pessoa e de jogador para garantir olhares frescos sobre o jogo. Então, numa mesma bateria de playtest, eu gosto de trazer pessoas que têm muito a ver com o jogo que eu estou desenvolvendo, eu sei que ela joga coisas parecidas, e pessoas que nunca jogaram ou que, sei lá, é minha tia que apareceu aqui em casa por qualquer razão e eu ponho ela para jogar. Então, ela não tem nada a ver com o assunto. Isso dá feedbacks bem diferentes. O mais importante disso é você reconhecer que são feedbacks diferentes, que vêm de contextos diferentes. E aí alguns conceitos, alguns parâmetros, né, algumas categorias de playtesters que você pode estar analisando e rotular essas pessoas. Então, pensar em idade, o gênero da pessoa, o vínculo que você tem com a pessoa, se ela é um amigo, se ela é da família, se ela é um completo desconhecido, a familiaridade dela com jogos e com o seu jogo. Então, se ela joga muito roguelike, você está desenvolvendo um roguelike, isso tem uma proximidade, diferente de uma pessoa que só joga jogos casuais. E também a familiaridade dela com o desenvolvimento. Playtestar com um desenvolvedor é diferente, porque as pessoas às vezes sabem o que está acontecendo por trás e conseguem te dar uma informação um pouco diferenciada, que pode ser benéfica e pode ser ruim. Então, tenha em mente isso. E, lógico, você tem um público-alvo. O importante é você tentar variar, mas não esquecer do público-alvo. Você sempre quer focar em um determinado tipo de pessoa.
Então, sempre tente voltar para isso. E vamos pensar também um contexto de aplicação. O momento, a hora, o local em que você aplica esse playtest vai afetar os feedbacks. E eu gosto de pensar, de tentar sempre ao máximo playtestar num contexto próximo da forma que aquele jogo vai ser jogado. Então, pensar num party game, por que eu vou testar com uma pessoa pelo chat perguntando o que ela está achando? Não tem nada a ver. Vou colocar no meio de uma festa que tem 10 cabeças jogando ali em volta de uma mesa e discutindo sobre o jogo, porque isso vai me dar feedbacks diferentes. Da mesma forma, não adianta nada eu levar um jogo narrativo para um contexto de festa, porque às vezes tem um apelo emocional, você quer que a pessoa chore em determinado momento, fique muito sentimental, e você não vai conseguir fazer isso numa festa, com muita gente vendo. Às vezes, até você assistindo, você vai interferir nesse aspecto. Então, às vezes, é melhor gravar, pedir para a pessoa gravar e assistir depois. Então, vamos falar agora do mais importante, o playtest em si. Primeiro, assim que você recepciona o seu playtester, você vai introduzir a ele o que você vai fazer naquele dia. Então, falar para ele, deixar claro qual o objetivo do seu playtest, que tipo de coisa você espera que ele fale. É sobre a jogabilidade, é sobre a leitura, se ele está entendendo os elementos, se ele está entendendo as regras. Falar também quanto tempo vai demorar, porque isso ajuda a pessoa a entender que aquilo vai demorar 1 hora, então ela tem que sacar que não vai poder sair em 15 minutos, se está tudo bem. E quais são as etapas do teste? Você vai fazer pergunta primeiro, aí vai jogar um pouquinho, pergunta, joga de novo, ou pergunta só lá no final e vai jogar. Informe ele, que é bom para manter a expectativa e a pessoa não ficar ansiosa. Isso aqui é um divisor de águas, é um divisor de opiniões, na verdade. Mas eu sempre tento não falar com os meus testers, porque isso enviesa os feedbacks. E que tipo de falar? Vai por ali. Você fez errado. Não é por ali, não. Esse tipo de coisa é extremamente nocivo para os feedbacks que você vai receber. E é difícil controlar essa vontade de falar. Então, ao invés de você fazer uma interferência, falar uma coisinha, mesmo que seja uma risada porque você viu que a pessoa fez uma besteira, ou dar uma tossida involuntária, tenta controlar isso ao máximo e, ao invés de falar, anota o que estava rolando quando você queria falar, certo? Então, tente ao máximo não falar. Eu sinto que isso mais atrapalha do que ajuda. E aí tem um caso de borda. Tem um caso de borda, né? Que é problema técnico. A pessoa não conseguiu progredir porque o jogo travou por qualquer razão. Nisso aí você tem que intervir, é lógico. Mas mais importante do que intervir é anotar que você interviu e o que você fez para consertar, sabe? É bom pensar nisso. A pessoa pergunta, às vezes o próprio tester te faz perguntas porque você está ali presente. Eu posso fazer isso? Eu posso pular ali? Ao invés de você dar a resposta sim ou não, ou faz aquilo, você pergunta, joga a pergunta de volta para ela. Como é que você acha que deveria ser? Você vai extrair muita coisa interessante desses momentos. E deixa a pessoa se perder. É até bom você comunicar à pessoa que você vai falar muito. Na verdade, isso aí é o próximo conteúdo aqui. É bom deixar a pessoa perdida e falando, porque você consegue mais informações do que você estivesse dando resposta, que ela ia se calar, ela ia se satisfazer e não ia falar mais. Então, peça que os playtesters pensem em voz alta. Se você tiver presencial com ela, presencial não, né? Se tiver ao vivo assistindo em tempo real, peça que ela fique falando o que está pensando, vou para aqui, vou por lá, tal, vou fazer aquilo, porque isso dá para você, fica mais fácil, fica mais transparente você identificar questões e problemas. E mesmo que elas não falem muito, isso é muito difícil no remoto, é mais fácil no presencial, mas ainda dá para perceber, porque a pessoa gesticula, a pessoa faz caras e bocas. Se você conseguir que a pessoa playteste com câmera, melhor ainda, porque você já consegue esse tipo de informação. Então, mesmo que ela não fale, tem outras comunicação que você consegue extrair. Agora, o Gamesplaining, que, para quem conhece Mansplaining, essa aqui é uma versão não tão problemática de Mansplaining, pelo amor de Deus, que é você, como desenvolvedor, perguntar para quem está testando o seu jogo como é que ele explicaria esse jogo para você. Isso é extremamente legal, porque do jeito que a pessoa te conta,
você consegue perceber como ela entende o seu jogo, que questões saltam para ela de importância, o que ficou memorável no seu jogo. E aí, nessas questões, presta atenção se o que você entende como ponto-chave do seu jogo está sendo mencionado, se não tiver, é um problema. E também coisas mais minuciosas, do tipo, o verbo que ela está usando. Pular e se arremessar são coisas um pouquinho diferentes. Se isso estiver sobressaindo mais um comentário de um verbo do que de outro, é bom olhar um pouco mais. Coisas que são extremamente bacanas, que são mencionar outros jogos. Aparece um Celeste, aparece o Hades, enfim, são coisas legais. E também misturas. Então, é tipo ping-pong, só que você não vê a bola, sabe? Esse tipo de definição é extremamente maneiro de observar. Isso aqui é um disclaimer bem bacana, que o seu jogo não é você. É bom ter isso em mente. As pessoas vão criticar e, na verdade, você quer que isso aconteça. E mesmo que as pessoas critiquem, elas não estão criticando a você. Elas estão desconfortáveis com alguma coisa que está rolando no seu jogo, e é a melhor coisa do mundo que elas estejam falando isso. Porque isso é o que o seu jogo precisa. O seu jogo precisa saber que tem problemas. Você precisa entender eles para que você possa agir sobre eles. Se você só ouvisse coisa boazinha, bonitinha, você acha que está tudo bem, vai lançar o jogo e ele não vai vender. Ponto negativo para você. Se você ouvir um monte de problemas, o desenvolvimento inteiro, é muito mais que lá no final o seu jogo esteja mais bem acabado e um conteúdo de maior qualidade. Vamos para a última fase. Sei que já avancei aqui do tempinho, mas se bobear, a gente deixa a parte das perguntas para depois da fala do André. Mas vamos aqui para a última fase, já está acabando, que é extremamente importante. Não adianta nada você ter feito tudo até aqui e não conseguir coletar coisas que gerem resultados, gerem mudanças no seu jogo. Então, vamos ver um pouquinho sobre como eu gosto de fazer a análise dos feedbacks. Primeiro de tudo, considerando que você anotou tudo que você observou, que as pessoas falaram, pega isso tudo, está aqui um documento central, em que vai ter todos os feedbacks de todo mundo, de todos os contextos, e não interessa em que momento, se foi mal anotado, se não foi, coloca tudo junto. E aí você vai começar a tratar esses feedbacks. Primeiro, tentar categorizar. Esse aqui fala sobre legibilidade, então é sobre questões visuais. Essa coisa as pessoas acharam que está difícil, acharam que está fácil, isso é coisa de balanceamento. Vai colocando em caixinhas, porque na hora de você comparar e tentar entender o macrosistema das coisas, vai ser mais fácil, porque estão coisas próximas. Você vai ter vários comentários de balanceamento e podem estar interligados e você não repara se eles foram falados em momentos muito distintos. Gosto muito de categorizar em negativo, positivo ou neutro. Só que com uma diferença. Isso não quer dizer que uma coisa que o jogador não gostou é necessariamente negativa, porque eu tenho que estar atento ao objetivo do meu jogo, certo? E existe um valor muito didático em frustração em jogos. As pessoas não aprendem a jogar se elas não primeiro se frustraram e fizeram errado. Então, não é tentar podar todos os momentos de dor do usuário achando que você está fazendo o melhor jogo. Seu jogo no final vai virar, abre o jogo, aperta um botão, ganhou, parabéns, isso aí. Esse é o jogo perfeito em termos de usabilidade, zero frustração. Então, tentem pensar o negativo, positivo e neutro em relação ao que você quer com o jogo. Pode ser que algum momento de frustração muito grande seja igualmente importante para o seu jogo. É só manter isso na cabeça. E outra coisa que é legal é identificar a frequência do que os feedbacks aparecem. Se você testa com uma bateria significativa de pessoas, algumas coisas vão aparecer mais de uma vez, a maioria das vezes, ou nunca, apareceu em um comentário. Isso te dá dados bem importantes, que você pode estar tratando de coisas que são questões de borda, né? É um perfil específico de usuário que está achando que aquilo é um problema, ou isso é um problema geral e que você tem que atacar imediatamente. Agora, falar um pouco sobre sugestões. É natural e é bem importante, é bem legal receber sugestões com quem você está testando. Mas é para ter cuidado, porque elas vêm sem contexto, as pessoas não sabem o que você está querendo chegar, aonde você está querendo chegar com o seu jogo, e elas não fazem parte do time, não tomam decisões sobre o que você vai desenvolver primeiro ou depois.
Mas nem por isso você vai recusar e dizer, não, a gente já pensou nisso, ou então, não dá para fazer, porque isso é extremamente pouco educado e a pessoa vai se controlar ao máximo e não vai falar mais nada de sugestão, que pode ser muito ruim. Então, receba, mesmo que for uma coisa que falaram em todos os feedbacks, você, legal, bacana, legal. É sempre bom manter a educação e o respeito com quem está testando, afinal, aquela pessoa está dedicando um tempo a te ajudar, né? Seria muito vacilo você cortar o discurso dela. Então, como é que a gente vai tratar as sugestões? Antes de ouvir literalmente o que as pessoas estão falando, tentem colocar em comparação qual é a dinâmica que aquela sugestão tenta mexer, certo? E o que eu quero dizer com a dinâmica, né? Surgiram vários feedbacks que falam sobre o ritmo de jogo. Então, um fala que está rápido, outro fala que não tem respiro, outro fala que não tem tempo de entender. Isso tudo fala sobre ritmo de jogo. E pode ser que metade falou que está rápido demais e metade falou que está lento demais. E aí, o que você faz? Como eles trabalham na mesma dinâmica, isso já te dá alguma resposta. Se está tão polarizador, pode ser que não tenha um bom balanço. Pode ser que esteja muito tempo numa parte rápida e muito tempo numa parte lenta. Pode ser que tem que ser mais intercalados. Sabe? Isso aí só tentando ilustrar com algum exemplo, mas é meio difícil de definir isso. E aí, uma vez que você identificou quais são as dinâmicas, compara. Se várias sugestões mexem com a mesma dinâmica, é isso aí. Você encontrou um problema. Você está com um problema nessa dinâmica específica. Agora, se foi um ou dois que comentou uma coisa mais pontual, você pode estar lidando com um perfil específico de jogador e pode ser que não seja interessante de maneira nenhuma aquela sugestão para você. E a última parte aqui, que é bolar soluções. É muito difícil, eu não sei o contexto dos jogos de vocês, não tem como dar uma resposta mais prática, mas como eu gosto de atacar é rascunhar soluções. Então, assim que você viu um problema e já pensou, putz, eu podia fazer aquilo, já anota. Melhorar isso aqui, mudar tal coisa. Vai rascunhando e escrevendo coisas sem compromisso para depois levar para uma parcela maior do seu time, se é que você está trabalhando com uma equipe. E aí vocês podem decidir qual dessas possíveis soluções é a mais adequada, ou a que vai funcionar melhor, a mais fazível. E nesse contexto de time, é legal você sempre prezar por um resumo dos problemas, certo? Você priorizar ao máximo. Porque não adianta nada você levar uma bateria e esse documento centralzão que eu falei, com 30 páginas de feedback e pedir para a galera tomar uma decisão sobre aquilo. Vai ser extremamente frustrante e vocês não vão sair da primeira página, garanto. Então, leva um resumo. Já identificou o que é mais importante, coloca numa lista ordenada, né, de o que é mais importante e o que é menos, e vai resolvendo pouco a pouco. E, voltando para a primeira coisa que eu falei, a sua pergunta de objetivo e as subperguntas delas devem ter uma resposta clara. Se você não conseguiu essa resposta, você testou errado ou não testou com gente suficiente e ainda não tem informação para conseguir definir. Então, volta, recomeça o processo e tenta de novo, até conseguir. Ou melhora a sua pergunta, também é uma possibilidade. Só um recap do que a gente viu hoje. Coisas de preparação. Eu não vou ler, porque eu já estourei o tempinho aqui, mas é só um resumão e alguns links de referências mais e meus contatos, caso vocês queiram perguntar mais. Bruna, tudo bem? Obrigado. Presente. Nada, você... Aí. Não, tá ótimo. Tá super no tempo. Antes da gente avançar para o André, a gente teve aqui algumas perguntas, tá bom? Eu vou ler aqui para você. E aí, se tiver alguma questão de contexto, vocês abrem o microfone, explicam, a gente vai fazer isso. A gente vai ter por volta aqui de uns 10 minutos para a gente responder essas perguntas e depois a gente vai para o André. Tá bom, pessoal? Só para não ficar tipo, caramba, eu perguntei, vou ficar com isso mais um tempo. Vamos acalmar os corações, né? Então, beleza. O Cristiano perguntou se basicamente playtest é o que o pessoal do design chama de teste do usuário ou teste de usabilidade, mas aplicado para games, tem alguma diferença importante? Eu acho que eu toquei nesse assunto no meio da palestra, mas eu acho que a diferença mais importante é que em jogos você às vezes quer momentos de dor do usuário. Você quer manter alguns momentos de dor.
Então, o que num teste de produto você está querendo podar todos os momentos de frustração e de atrito do usuário, em jogos, às vezes, você quer manter alguns específicos que são mais cruciais para o bom funcionamento do seu jogo. Então, acho que essa é a maior diferença. No resto, é bem similar e várias coisas aqui podem ser aplicadas de um para um. Beleza. Depois, Cristiano, você dá um check aí se você foi respondido, tá, gente? Por favor. Bom, aí eu fiz aqui um bem bolado de umas questões que surgiram no chat durante. Então, a gente pode perguntar para o Play o que ele está pensando, o que está achando das interações. Tem algum momento melhor para isso? É no durante? É depois? O que você sugere? É bem difícil. É bem difícil dosar. É uma coisa de teste, erro e acerto, enfim. Mas uma coisa que, para mim, é um momento de perguntar é se a pessoa está empacada em determinado lugar. E eu nunca vou perguntar dando a resposta. Você não viu aquilo ali? É uma pergunta, mas você está dando a resposta. Então, não adianta nada. Mas perguntar, o que você tá procurando? Aí a pessoa vai falar alguma coisa. Beleza. E você deixa ela perdida lá mais um tempo. Se ela ficar extremamente frustrada, você ajuda alguma coisa, porque, de repente, tem alguma coisa além disso que você quer muito testar e você não quer jogar aquilo tudo fora. Mas se intervir, e essas perguntas que você tem que fazer no meio, é bom anotar que você fez. É bom anotar, porque isso foi alguma coisa que saltou para você e você precisou perguntar. Então, alguma coisa tem ali. É bom investigar. Muito bom. O João perguntou se você acha que uma pesquisa fria, formulário e questionários para contextualizar você sobre quem vai jogar o seu jogo antes do playtest pode ser um ruído ou interferir no teste. Aí ele deu um exemplo. Envia um formulário sobre gostos de gêneros de jogos para um teste e, em seguida, entrega a build para aquele teste. Eu não acho que tenha problema, não. Você fazendo as perguntas bonitinho, né, e sem tentar, ao mínimo, enviesar, é bom porque aquele ponto dos perfis que eu falei na apresentação, você vai conseguir identificar facilmente. Você vai conseguir categorizar a galera bonitinho. Então, é provável que mais ajude do que atrapalhe. É só ser esperto nas perguntas e não revelar coisas muito dentro do seu jogo. Né? Ou seja, o grande desafio, né? Se controlar, né? Para não falar as coisas. Foco, né? Muito bom. O Cristiano fez mais uma pergunta aqui. Ele perguntou quais seriam suas dicas sobre como facilitar esses testes junto com outras pessoas do time, que às vezes não teve todo esse treinamento. Melhor manter eles fora, para já evitar mais interpretações, ou chamá-los para ir educando sobre todas essas boas práticas. Ou seja, faz junto, faz separado, como que se organiza, né? Primeiro ponto. Eu sou super a favor de educar todo mundo sobre como testar, porque uma vez você tem todo mundo da equipe capacitado a testar, você tem 20 pontas de teste diferentes. Então, você consegue recolher feedbacks muito mais rápido do que você sempre ser o dependente, sempre que tem que testar, precisa de você e mais ninguém. Isso é extremamente frustrante. E sobre testar junto, testar separado, eu gosto de testar no mínimo em dupla, eu e mais alguém. Porque alguém fica dedicado a anotar as coisas e a outra pessoa fica mais dedicada a observar e fazer as interferências, né? Perguntar ou depois fazer a entrevista e trazer as outras coisas. Duas pessoas olhando, você garante que vai perder menos coisa do que a mesma pessoa observa e anota, que aí uma vez que você baixou o olho para anotar, você já perdeu alguma coisa que aconteceu na tela. Mas assim, mais interpretações vai acontecer do início ao fim, não interessa quantos playtests você já fez, você vai fazer interpretações equivocadas, isso vai acontecer. A ideia é que quanto mais informação você tenha a calma para analisar, porque anotar é bem improvável que você anote coisas erradas. Tudo que você anota, a não ser que você anote, tipo assim, ficou muito ruim a interação tal. Aí já era, você enviesou a análise. Mas se anotar, a pessoa não conseguiu passar de tal parte, é uma coisa bem mais distante, em que você consegue depois olhar e comparar com outras coisas, e aí e aí interpretar bem. Bom, a gente tem aqui uma última pergunta, depois eu vou anotar essas outras para a gente fazer ao final. Daniel,
qual um bom local para achar os testes para fazer uma maratona de testes? Onde vivem? O que comem? No Globo Repórter. Ó, eu já vou adiantar que eu não tenho muita certeza. Tá? Eu não costumo usar plataformas abertas para divulgar os testes, pelo menos não no nível de playtest que eu já realizei. Eu sempre testo com uma gama menor de pessoas. Mas é legal você buscar, se você tem algum apoio de contato da sua equipe, do seu jogo, do tipo um Twitter, um Facebook, e as pessoas interagem com o seu jogo, é legal, elas já estão se mostrando um pouco receptivas a fazer coisas ali dentro, né? E é até legal, as pessoas tendem a se sentir recompensadas quando são chamadas para playtestar alguma coisa que elas já gostam, né? Isso é bacana. Mas eu não consigo te dar uma resposta mais completa, infelizmente. Não sei o lugar ideal. Quando a gente estava presencial, eram excelentes momentos que a gente tinha, nossos eventos, né? Inclusive até no próprio Startup Rio, o pessoal fazia lá no Catete. Exatamente. Em breve, muito em breve. Muito bom, Daniel, muito obrigada. Aprendi várias coisas aqui, eu tenho certeza que o pessoal conseguiu também adaptar para os seus projetos, né? Então, a gente está falando aqui do design como um todo, né? De teste, de usabilidade, que com certeza serviu muito. E aí, agora a gente vai falar com o André. Depois a gente vai voltar para todo mundo para responder mais perguntas, tá bom, pessoal? André, por favor, compareça, brilhe, traga aí o seu conhecimento, suas dicas para a gente também, agora para o pessoal aí que está desenvolvendo aplicativos, plataformas, softwares, etc. Fique com a gente, viu, pessoal? Não saiam, não desliguem. Oi, pessoal, tudo bem? Então, o Bruno já me apresentou, né? Eu sou o André. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu vou falar um pouco sobre design de interface, usabilidade, até um pouco também sobre teste de usabilidade, mas o Daniel já falou bastante coisa, muito interessante. Eu queria pontuar que foi uma pergunta até que fizeram e o Daniel até respondeu que o teste de usabilidade é igual. Eu diria também, pelo que você falou, a única coisa que eu vejo de diferença mesmo é na parte da dor. Quando você falou, achei interessante que, de fato, no teste de usabilidade comum, assim, a gente costuma tentar ver os locais de dor e tentar tirar elas. Então, no jogo, realmente faz sentido que alguns momentos existam e tal. Achei bem interessante. Então, tá. Eu vou me apresentar aqui, né? Eu sou o André, já falei. Eu trabalho com UX. Eu dou aulas na plataforma de ensino Alura sobre esse tema. E é o tema que eu mais gosto, sim, que eu trabalho no dia a dia. E é interessante nesse contexto que a gente está, desse encontro, que a Cláudia falou um pouco sobre a experiência do usuário. Ela falou sobre o UI, que é a área que eu trato um pouco mais, que é a área mais visual. E o Daniel falou, depois desse processo do UX, depois do UI, que eu vou falar, vem o teste de usabilidade, para você ver que... Mas antes você tem que saber que protótipo é esse, né? O que você vai apresentar para essa pessoa? Como que você vai construir esse negócio para mostrar? Então, vou dar aqui algumas dicas de como você produzir uma interface amigável, que os usuários consigam utilizar, que siga as boas práticas, siga os padrões. Então, eu nem preparei nenhuma apresentação, que eu queria mostrar aqui nesse encontro sites e referências, ferramentas interessantes para você conseguir fazer isso de uma maneira interessante. E, bom, beleza, eu imagino que todo mundo aqui, né, já passou dessa parte, fez a parte da validação, a validação nunca termina, mas entendeu, né, que contexto que que cada um dos seus projetos está entrando, né, quem são essas pessoas que você imagina que vai utilizar, como que é o mercado, e agora você vai fazer um produto que atenda essas pessoas que vão utilizar, né? Então você tem que entender um pouco sobre o que elas são, né, como que elas pensam e levar isso para a interface. Então, eu vou mostrar aqui alguns parâmetros para você saber como criar uma boa interface. E eu abri aqui, a primeira coisa que eu queria mostrar é isso aqui, ó, o Material.io. Isso daqui é o Design System do Google. O Design System são as boas práticas
para você criar aplicativos, criar interfaces definidos pelo Google. Tem várias empresas grandes que fazem seus design systems, e esse aqui é mais um deles, mas, pô, é do Google, né? Então, você já imagina que é muito, assim, tipo, pô, os melhores profissionais da área trabalham nessas empresas, né? Então, vou passar aqui rapidamente, só para a gente ver um pouco o que tem uma barra aqui em cima que eu estou tirando, o que o Material Design ele mostra um pouco para a gente. Se você entrar aqui, ele tem essa parte aqui, ó, do topo, com design, componentes, nananana. Se você clicar em cada uma delas, você pode ver aqui, por exemplo, que o Material Design, o que ele é? Ele é um sistema para você criar componentes já definidos, porque, por exemplo, você vai fazer um botão no seu aplicativo. Você não vai inventar um botão do zero. Alguém já testou e viu que um botão tem aquele formato que a gente conhece. Pô, uma barra, uma aba, já foram definidos. Existem padrões que já resolvem esse problema. Você não tem que inventar um botão do zero que vai ser um elemento todo que ninguém nunca viu. Então, os padrões se repetem. E algumas empresas documentam esses padrões e estabelecem. Olha só, esse daqui é o melhor jeito de você usar esse padrão. Então, é muito interessante a gente ficar sempre de olho nessas plataformas para entender como criar uma boa interface. Esse daqui do Material Design, ele é bem legal, que você pode ir scrollando aqui. Eu vou depois mostrar alguns exemplos disso na prática também, tá? Você vai scrollando, você pode ir vendo aqui, por exemplo, que ele ensina como você inserir a cor no seu aplicativo, na sua interface, como você fazer a paleta de cores, aqui a cor primária, uma variante da cor primária, o fundo que vai ser qual cor, os botões, os textos. E ele vai ensinando aqui, por exemplo, Applying to UI, que é tipo, você definiu sua paleta de cores, agora quais elementos vão ter cor tal, como que isso se estabelece na interface. Então, é importante vocês olharem bastante isso daqui. Ele tem, por exemplo, não só color, tem tipografia. Então, por exemplo, aqui no Type System, você pode descer aqui que ele diz, olha só, isso aqui é bem interessante, eu estou até usando para o meu projeto aqui que eu estou fazendo. Aqui você pode dizer quais fontes você quer utilizar e ele já diz aqui, ó, qual o tamanho do título grandão, qual o tamanho do título segundo grandão, do terceiro grandão, do quarto, do quinto, o subtítulo, como ele se comporta, o body, que é o corpo, o texto corrido, né? Como que é o tamanho dele, o body 2, que é um texto corrido um pouco menor, o botão, e você pode até ir mexendo aqui, não, quero mudar de fonte, na verdade eu quero que minhas fontes não sejam essa Roboto, eu quero que seja, sei lá, a Lato para os títulos, então ele vai ter essa cara daqui. Então é muito importante quando vocês estão fazendo isso, vocês definirem todas essas informações, quais são a paleta de cores, qual é a tipografia, quais são, não só a tipografia, mas, os títulos, eles são de que tamanho? Eles são de que peso? Eles são negrito? Eles são normal? Eles são itálico? Qual é o espaçamento entre as linhas? Se eu for fazer um parágrafo, é um espaçamento pequeno? Ele é maior? Então, tudo isso é importante ser definido para você criar uma boa interface. E o Material Design, ele é uma das ferramentas mais especializadas nisso para você conseguir, pegar aqui, de fato, essas informações e conseguir trazer para o seu contexto. Aqui tem umas outras informações também. Vamos ver aqui, layout. Aqui, ó, Responsive Layout Grid. Isso aqui é muito importante também. Como você criar o seu grid, porque o grid, o que ele é? Ele é uma malha invisível que você monta na sua interface e que você consegue estabelecer os elementos. Então, aqui ele dá um exemplo, ó. Você pode ver que, ó, tem cada um desses elementozinhos aqui, que a gente chama até de card, é o nome. Ele ocupa 2 colunas. Aqui, essa barra ocupa todas as colunas. Tem aqui um espaço, ó, entre uma coluna e outra. Então, ele vai tudo, ó, ensinando aqui como você montar, para aplicativos de celular 360 de largura. Ele estabelece, é interessante que você crie 4 colunas, que tenham esses espaçamentos aqui. Se for uma tela maior, você acha que é tablet, é importante você criar 8 colunas. O espaço é maior, então você cria mais colunas, mais elementos para você trabalhar aqui visualmente. E ele explica bastante dessas informações, tá? Isso daqui que a gente está vendo é a parte só dos fundamentos que a gente chama, que são os elementos meio que mais básicos, assim, por exemplo, cor. Uma cor sozinha ela não é nada. Uma tipografia sozinha não é nada também. Então, além um grid sozinho, também não é nada.
Mas além dele definir essas coisas, ele define também os componentes, que é a junção da cor com uma forma, com uma tipografia, com uma sombra, aí forma um elemento, que é o que a gente vai ver aqui, por exemplo, que foi um exemplo que eu dei, dos botões. Cadê? Botão. Ó, ele mostra aqui como você criar um botão. É muito interessante que ele mostra até aqui ele para você interagir. Não é só uma imagem. Então aqui, ó, bem legal isso aqui. Então, ó, ele mostra aqui como você faz, quais são os princípios da criação de um botão, quais são os tipos diferentes de botões que existem. Existem botões sem a borda, com a borda, que são preenchidos, que são com ícones, que são um texto mais um ícone. Enfim, tem vários aqui, ó, o texto mais o ícone. Enfim, então ele mostra todas as informações. Como que você vai aplicar? Pô, você tem que usar apenas uma linha, não utilizar ele quebrando em 2 linhas. Existem tipos de ênfases diferentes dos botões. Então, aquele preenchido com a cor com mais destaque, ele é um de ênfase grande. Tem de ênfases menores, de ênfase baixa. Enfim, então é muito interessante. Se você scrollar lá para o final, apertar no End aqui, que é mais fácil, ele mostra essa parte aqui do Specs, que é bem legal, porque você, com isso, consegue pegar os tamanhos que você quer exatamente e copiar do Material Design. Eu falo copiar, mas não é uma coisa errada de copiar de coisas, de locais que funcionam. Isso aqui está disponível para todo mundo pode utilizar já foi muito testado e foi visto que funciona. Então, o nosso trabalho, trabalho como designer, né, de interface, muito do meu trabalho é pegar várias referências diferentes e, pô, olha só, isso aqui nessa referência aqui é muito boa, isso daqui naquela outra é muito boa, e juntando esses pedaços de uma forma que faça sentido para o meu contexto. Então, o Material Design é um lugar bem legal para você pegar essas informações, porque além dele ser super testado, além dele dar várias informações de como utilizar, ele ainda diz aqui como você criar especificamente certinho com as dimensões corretas. Isso não só para os botões, tá? Porque a gente está vendo aqui, ó, Components. Botão é só uma das coisas. Tem isso aqui tudo de opção. Então é bem legal você olhar o Material Design. Isso daqui é principalmente para quem está trabalhando com Android, porque para iOS tem esse daqui também, que é o Human Interface Guidelines, que ele é bem similar ao Material Design, só que ele é mais voltado para quem está trabalhando para iPhone ou Mac, produtos da Apple em geral, né? Então aqui ele tem essa área aqui também, é o iOS, esse daqui. E ele mostra, é bem similar ao Material Design, eu não vou me adentrar muito aqui, porque ainda tem outras coisas para falar também, mas ele tem todas as informações também de como criar aqui, ó, Visual Design, Adaptivity Layout, Color, tá vendo? Tem todas as informações que tinham no Material Design. Tipografia, aqui, ó, como você criar os componentes, barras. Eu acho o Material Design ainda mais completo do que esse, tá? Então, eu busco mais informações lá, e aqui, quando eu quero fazer para iOS, eu apenas vejo um pouco aqui como é o visual, mas o comportamento eu busco mais pelo Material Design, porque ele é bem mais completo. E só para não mostrar só esses dois, aqui tem outros Design Systems, isso aqui, o nome disso é Design System, que você exemplifica mostrando todas as informações, tipo como criar tipografia, fonte, grid, espaçamentos, todos os componentes. E queria mostrar só mais um aqui, para não ficar preso nesses dois aqui. A Microsoft tem um também, que ela diz aqui como você criar todos esses elementos no padrão da Microsoft. Então, para quem está criando software para computador, que não seja para Windows, por exemplo, usaria esse Design System aqui, que vai seguir o padrão do Windows. Enfim, então você tem que muito ver qual desses sistemas que se adapta melhor para o seu projeto. Beleza, a gente tem todas as informações, mas como é que eu faço isso daí, de fato, né? Tipo, que ferramenta que eu utilizo para criar essas interfaces? Uma ferramenta que está sendo muito utilizada no momento é o Figma. Eu não sei se alguém aqui já conhece essa ferramenta. Eu vou mostrar aqui. É uma ferramenta para criação de design de interface. É a ferramenta que eu mais uso, que mais amo, que eu uso ela todos os dias da minha vida. E ela é muito, assim, resolve todos os grandes problemas assim desse universo da criação das interfaces. Principalmente porque ela é de graça, ela roda no navegador e ela é colaborativa. Então, antes, quando a gente fazia, por exemplo, estava fazendo um sistema, sei lá, alguma coisa assim, de uma interface, pô, estou fazendo aqui a minha versão, eu tenho o meu arquivo, aí eu quero mandar para uma outra pessoa que está trabalhando comigo, eu tenho que mandar o arquivo para ela.
Então, todos esses problemas se resolvem no Figma, porque podem entrar várias pessoas ao mesmo tempo no mesmo arquivo e mexer ao mesmo tempo, que ele comporta isso e você não precisa nem baixar, ele roda no navegador. Então, eu queria mostrar aqui, essa é a página inicial, mas eu, por acaso, tenho o programa baixado, já que eu uso todo dia, eu não uso no navegador, né? Eu baixei ele. Mas aqui a gente consegue fazer a criação da interface. Então, todas aquelas informações que você pega do Material Design, você pode pegar de lá e começar a criar nesse programa aqui. Aqui são algumas telas que eu fiz do meu projeto, até aproveitando para fazer uma propagandazinha, que aqui vocês podem ver que, por exemplo, ó, a gente define qual é o grid. Eu não sei se está muito claro. Está dando para ver esse grid aqui? Tem uma corzinha bem de leve. Então, aqui a gente consegue definir qual é esse grid. Deixa eu ver que tem um monte de coisa aqui. Ó. Aqui a gente consegue definir os estilos do grid, qual é o tamanho dele. Ó. Quer ver? Eu posso clicar aqui. Tem a janelinha, está bem na frente. E aí eu digo aqui, ó, por exemplo. Ih, mexi em tudo aqui, meio que estraguei a interface, mas tudo bem. Aí ele diz aqui, são 4 colunas e tal, margem tanto. Você consegue definir isso aqui, é bem importante. E também você consegue definir não só isso, mas também as cores. Então, eu vou mostrar aqui. Eu deixei até num documentozinho separado. Por exemplo, no meu aplicativo, eu estou fazendo cores. A Cláudia falou sobre essas informações quando ela estava falando sobre cores, tipografia, deu uma vontade, assim, porque é difícil, né? Porque é um tempo muito curto, não dá tempo de falar tudo. Mas tem todo um estudo de psicologia das cores, qual é a cor ideal para você usar no seu produto, que cor significa tal elemento. Então, isso é muito interessante você levar em consideração, não só para a cor, mas para a tipografia. Tá? Para tudo que você inserir, tem que ter uma justificativa. Não é do nada, a gente nunca faz nada do nada, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, se atende ou não o nosso usuário, e depois, pelo teste de usabilidade, que o Daniel falou bastante, a gente consegue coletar, pô, isso aqui não está dando certo, isso aqui está dando certo. Então, é muito interessante você saber por que você está escolhendo cada uma dessas coisas. Tem que ter um motivo. Pode ser sua intuição no final, mas você tem que ter bem claro por que é assim, não assado. Então, isso é bastante importante a gente ficar atento. E aí, nas cores, por exemplo, do meu aplicativo, eu vou dizer que desse meu exemplo, que é o que eu estou trabalhando, eu estou utilizando o laranja, por exemplo, que é uma cor que ela remete à criatividade, que é algo interessante para o meu contexto. É uma cor que remete à ação. Então, é uma cor que fazia sentido incluir no meu projeto. E cada projeto vai ter uma justificativa diferente. Isso aí varia. Então, não importa. Assim, às vezes me perguntam, você gosta de que cor? Eu falei, não, eu trabalho com todas as cores, depende do projeto. Então, você tem que ficar aberto a isso, né? Entender quem é a pessoa que vai utilizar e fazer um produto, né, que seja adequado para essa pessoa, que ela se sinta confortável utilizando, que ela goste de utilizar, que ela vá utilizar novamente. Então, o Figma é uma ferramenta para a gente fazer todas essas... esse protótipo, né? E aqui, por exemplo, a gente consegue também... Você vê que eu vou criando, ó, aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um componente do Material Design, ó, tá vendo? Isso aqui é um chip, que eles falam. Isso aqui é um card, é um outro componente do Material Design. Cadê? Tem mais. Isso aqui, uma barra do topo, é um outro componente do Material Design. Então, o trabalho é muito esse no dia a dia, assim. Você tem que pegar as referências que funcionam e trazer para o programa do Figma. Ou Sketch, Adobe XD, são outros programas que existem, né? Mas eu estou falando do Figma aqui, porque é o que eu mais uso, mas um programa que trabalha a interface para você fazer esse produto. Então, é muito interessante que você use bastante o Material Design e siga as boas práticas para você ter um bom produto no final. E aí aqui também, agora para fechar, já chegar na parte final aqui da minha fala, não sei se ainda tenho muito tempo, acho que não, né, Bruna? Você tem mais um pouquinho. Então, que bom. Bom, então, aqui você consegue também, além de fazer a cara da interface, que seria como que ela aparenta, você consegue criar fluxos de navegação. Então, dentro dessa ferramenta, você pode, por exemplo, ó, eu vou mostrar aqui, está carregando. Por exemplo, eu já fiz aqui um protótipo do meu aplicativo que eu queria fazer um playtest. No caso, né, eu chamo de teste de usabilidade, mas é a mesma coisa.
Então, eu já fiz um protótipo aqui que eu queria fazer um playtest e mostrar para os usuários e coletar informações. Então, aqui dentro dessa ferramenta, você consegue fazer esse fluxo navegável também. Então, por exemplo, aqui você pode clicar, sei lá, nesse elemento aqui, e aí ele leva para esse local aqui, aí tem que clicar aqui. Tá vendo? Ele faz todas as interações aqui, até animado, de uma forma que uma pessoa leiga, se for interagir com esse produto, esse objeto, em um playtest, uma pessoa leiga não vai conseguir nem saber que isso aqui não é um protótipo de verdade, um aplicativo de verdade, que na verdade é um protótipo. Então, você consegue fazer de uma forma muito fiel ao que seria um resultado final, e isso é muito interessante, que você já consegue ir testando com pessoas e pegando feedbacks antes mesmo de ter que fazer um código, não precisa programar nada. Então, isso nos ajuda a ter mais agilidade para achar erros, que foi o que o Daniel falou bastante, que é o que a gente grande parte do tempo faz, né? Fica procurando, fiz essa interface aqui, mas o que está errado nela? Tem alguma coisa que está errado, não é possível. E assim, dessa forma, a gente consegue, sem nenhum código, já fazer um protótipo e testando com pessoas. Ele falou bastante, o Daniel também, citando ele, sobre tipos de testes diferentes, presenciais ou não. Existe uma ferramenta que você pode utilizar online, que é o Maze Design, para você fazer testes de usabilidade remoto. Eu, particularmente, prefiro fazer o teste de usabilidade presencial, porque você consegue coletar mais informações a partir do teste presencial. Foi uma coisa que ele até falou. Por exemplo, uma pessoa está olhando aqui seu aplicativo e do nada ela faz uma cara tipo, caraca, que você não conseguiria ver isso nessa ferramenta. E é importante você, ela não falou nada, mas ela fez uma cara horrível. Então, ao vivo você consegue perguntar, o que você está pensando? O que você achou disso? Mas nessas ferramentas online você não consegue tanto. Mas elas são boas para medir algumas informações. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Maze Design. Aqui não é nem agora relativo ao meu aplicativo. É um outro projeto que eu estava trabalhando, onde eu queria saber... Era um projeto que é um aplicativo de feiras orgânicas. Então, eu sou uma pessoa que eu quero comprar produtos orgânicos de feiras de diferentes produtores. E dentro desse aplicativo existia um fluxo de pagamento. Eu queria poder já comprar por ele mesmo e pagar dentro desse aplicativo. E o fluxo de pagamento, esse local, tinha que preencher um monte de informação, o meu CEP, o meu cartão, o meu nome, para ser uma compra segura, né, para eu receber na minha casa, enfim. E era uma parte crítica do aplicativo. E eu queria fazer um teste para ver se essa parte crítica específica estava funcionando ou se ela não estava tão clara, que problemas eu poderia encontrar, que os usuários encontrariam. Então, é muito interessante você utilizar essa ferramenta para você fazer esse teste. Então, eu lancei aqui um protótipo do Figma, que ele tem você consegue importar do Figma aqui para o Maze Design, e aí ele lista todas as telas. Eu vou até passar rapidamente, Esse aqui, eu fiz um fluxo aqui que era tipo, chega aqui, eu quero comprar uma cesta, tem que inserir várias informações e chegar até o final aqui, que é parabéns, sua compra foi efetuada, tá? Então, aqui ele tem um detalhamento, isso aqui, são várias pessoas que fizeram o meu teste, que eu mandei para elas e falei, faz aí o que está sendo medido, o que está sendo pedido. E aí ela vai mostrando aqui, várias pessoas clicaram no lugar errado, eu queria que clicasse aqui. Então, já vou conseguindo coletar essa informação. Isso aqui é preocupante? Isso aqui eu tenho que melhorar? Isso aqui eu não tenho? Então, ele vai fazendo aqui um fluxo aqui de todas as telas. Aí, a segunda tela era aqui uma parte para você botar o seu endereço. Eu já tinha pensado uma coisa que viesse com o teclado aqui já aberto para eu não ter que esperar a tela carregar aqui no meu endereço para abrir a caixa de texto e aí sim eu digitar. Então, a ideia era que tivesse aqui, já logo na parte de baixo, o teclado aberto para eu digitar. Então, várias pessoas clicaram aqui, algumas clicaram errado. Então, você consegue ir vendo essas informações pelo Maze Design. Ele vai mostrando todos os pontos aqui de interação dos usuários. Quantas pessoas clicaram errado, misclicks. Isso é bem interessante, qual é a porcentagem. Quanto tempo levaram nessa tela específica. Eu testei com 9 usuários. E aí, você vai seguindo aqui pelo fluxo. Uma galera clicou certo. Beleza. A galera continuou aqui certo aqui, clicou aqui. Enfim, aí você vai analisando. Cada caso, cada interface tem um caso diferente. Cada interface vão surgir problemas diferentes. E você tem que analisar esses problemas que surgirem. Então, assim, não tem uma receita aqui que eu posso dizer que você pode coletar ou não. Acho que tudo que o Daniel falou é bem interessante assim, para a gente
conseguir criar, a parte que eu falei, né? Criar o nosso produto, o protótipo do nosso produto, seguindo as boas práticas do design de interface, e aí, a partir daí, você testar com pessoas para pegar problemas e aí corrigindo, testando, corrigindo, testando, corrigindo, testando, corrigindo, e nunca acaba. Bom, eu acho que é isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Já acabou? André, muito obrigada, foi muito bom. Aprendi hoje também várias coisas muito interessantes. Te agradecer também pela sua participação, por tudo isso que vocês compartilharam hoje. E aí a gente vai abrir novamente aqui para perguntas, mas oficialmente o nosso conteúdo, a nossa troca acabou, então eu sei que vocês têm várias questões aí familiares e etc. Mas quem quiser continuar, conversar, tirar mais dúvidas, vai ser um prazer estar com vocês aqui por mais um pouquinho, tá bom? Então vamos começar aqui com as perguntas. Daniel, por favor, volte, que a primeira pergunta já é para você, que ficou da última rodada. O nosso jogo são para crianças entre 7 a 11 anos. Quais são as suas dicas para fazer um teste com eles, sendo um game no celular? Se Daniel não responder, tiver saído... Eu tô aqui. Foi o André que perguntou no finalzinho da outra janela de perguntas. Então, eu tenho pouca experiência em playtestar com criança, mas o que é mais importante é você estar assistindo, né? A comunicação não verbal. Acho que é a parada que mais comunica em criança, ou até comentários involuntários, sabe? Criança geralmente é bem espontânea, assim, fala na cara, muito ruim, que esquisito, zoado. Criança é bem na lata, assim, sem filtro. Então, talvez até seja mais fácil. Mas, realmente, raras as vezes em que eu testei com um público mais novo do que 15 anos, sabe? Muito bom. Obrigada, Daniel. Agora, esse daqui vai para o André. Dá para usar o Maze com produto em website ou apenas para produtos em app? Dá. Tem essa possibilidade, sim. E o Figma também, né? Eu mostrei mais aplicativos, porque é o que eu estou trabalhando atualmente, mas, dá para usar em site, aplicativo, e também o ideal seria, se você está trabalhando num site desktop, o ideal é você fazer 2 versões também, né? Isso eu não comentei. Uma versão que seja o layout para o desktop, que é uma tela grandona, e uma outra versão que seja diferente para o celular. Geralmente com menos conteúdos empilhados, enfim, porque é bem menor o espaço. Mas dá para usar, sim, em site, sim. Muito bom. Gente, eu coloquei aqui no chat a nossa avaliação, mas ela também vai estar na plataforma, então, por favor, depois vocês avaliem. Vocês já conhecem como funciona a nossa avaliação, sem mistério. E aí, agora, eu vou passar para a última pergunta aqui que eu tenho, por enquanto, tá bom? De André para André. Sabe se tem um Maze para testar com um game desenvolvido com a Unity? Se tem algum plugin? Se tem como juntar alguma coisa? Boa pergunta. Eu já não sei, porque o Unity você já faz o desenvolvimento, né? E o Maze é voltado para o protótipo sem código, né? Foi como eu mostrei, é só o layout e tipo, esse elemento é clicável, vai para outra tela. Eu não conheço, talvez o Daniel saiba, não sei. Eu posso comentar. Eu também não conheço uma ferramenta análoga ali ao Maze, mas existem plugins até gratuitos. Na própria Asset Store da Unity tem alguns, tipo Game Analytics. Literalmente, o nome é esse Game Analytics. Dá para você configurar vários eventos ali para coletar e aí vai caindo num banco de dados centralzão assim. É bacana, mas faço o aviso. E é muito esforço de desenvolvimento para deixar tudo arrumadinho e as coisas computarem de maneira correta. Então, eu antes de partir para uma solução tão complexa assim, eu tentaria contabilizar as coisas contáveis, né, internamente, assim. Faz um contadorzinho burro, assim, um int que vai contando dentro do código da variável ali e só arruma um jeito de botar aquilo na tela, pede para o seu usuário
apertar a tecla P, que aí aparece essa tela com os valores para se anotar. Isso geralmente funciona melhor do que gastar muito tempo de desenvolvimento colocando uma coisa tão robusta. A grande vantagem, né, desses programas é você não precisar de código de desenvolvimento para você poder testar rápido. Então, enfim, tem essa... quando seria já na fase de código, já é outra fase, né? É um pouco diferente, eu diria. Já está numa fase um pouco mais avançada, que você já estabeleceu algumas coisas e já avançou, e agora quer testar coisas que já estão em produção, em desenvolvimento. Muito bom. Gente, se alguém quiser abrir o microfone... sim, a Luana, antes da gente abrir o microfone. Luana, quer perguntar ao vivo aqui? Para a gente ter um pouquinho mais de interação? Pergunta aí. Eu sei que já teve até participação especial aí, da Luana. Pergunta diretamente, Luana. Você está microfone mutado. Ok. Então, eu estou habituada com o Adobe XD. Eu gostaria de saber se mudando para o Figma, eu vou ter muito trabalho, muita dificuldade, ou ele é mais fácil? Eu nunca usei o Figma. Então, boa pergunta, que aconteceu isso comigo, tá? No meu trabalho antigo, eu tinha tudo no Adobe XD, e aí eu queria migrar para o Figma, e aí foi mó saco. O que eu fiz ficou uma bagunça, foi tipo, várias coisas ficaram no Adobe XD e as novas eu fiz no Figma. Eu acho que se você já tem uma coisa muito estabelecida no Adobe XD, continua. Não tem por que mudar. Certo. O Maze, ele tem, que eu mostrei, ele tem ligação com o Adobe XD. Tudo tem ligação com o Adobe XD também. É um programa que é bastante usado também. Eu falei mais do Figma por ele ser gratuito. O Adobe XD também é gratuito, né? Mas assim, qual dos dois é mais fácil para eu passar para uma pessoa que nunca usou? Eu não sei. Mais fácil é uma pergunta de... assim, não relativa. Sei depende. Eu aconselharia usar Figma justamente pelo que eu falei. Ele roda no navegador, você não tem que baixar nada. Ele certo. É colaborativo. O Adobe XD, você tem que criar um arquivo, né? Aí você tem que ter no próprio desktop. Aí você tem que mandar para outras pessoas. O Figma, ele já fica tudo ali, tipo, todo mundo junto. Entra num link um site e é isso. Tudo bem, eu vou conhecer o Figma para ver como é que é. Vale a pena. Tem um site, eu vou mandar aqui, peraí. O nome é UX Tools. Mandei aqui, no chat. uxtools.co. E ele mostra ali todas as ferramentas, por exemplo, para o e-design. Ele mostra as mais usadas e qual está liderando, segundo lugar, terceiro, de protótipo, de fluxos de usuário, de handoff, que é a comunicação entre o design e o desenvolvimento. E se vocês verem essa lista, o Figma está em primeiro lugar em todas as categorias. Porque eu ainda sou meio nova, eu conheci o XD através de um curso, e o pessoal fala muito de Figma. Que isso? Tá mais na moda ultimamente. Certo. Bom, muito obrigada. Obrigada, Luana. Mais alguém quer tirar alguma pergunta antes da gente encerrar nosso encontro de hoje? Abre o microfone. Oi, posso perguntar? Claro, André. Joia. Eu cheguei a fazer um teste já, né, com a Bruna, com a Cláudia, com o jogo aí, né, que a gente está desenvolvendo. E depois eu queria ver se eu poderia convidar depois mais gente do grupo mesmo para poder fazer mais teste. Depois com esse joguinho, o jogo que a gente está... Joguinho a Cláudia não gosta que fala, né? Eu não, é a Bruna que não deixa eu falar. Joguinho não, dá trabalho pra caramba, jogo, tem que ter muito orgulho. Gameão. Aí vou mexer mais um pouquinho, se pode convidar, e onde que eu posso fazer isso? Como que eu faço para convidar? O pessoal para André, fazer um game... vamos colocar na nossa plataforma. A gente tem nossa jornada de jogos, a gente tem várias outras jornadas do Polo do Rio e outros polos também. Coloca lá na plataforma para a gente jogar. Gente, é muito legal. Joguei com o André, é difícil, é bem divertido e recomendo, assim. Não vou dar spoiler, mas é bem legal, tá? Então, largou lá atrás, o Bruno. Ele te largou lá atrás e foi na frente? Não, ele fez só uma mentoria pontual e foi muito, muito divertido, gente. Inclusive, todo mundo que está desenvolvendo o jogo e quiser testar, pode colocar na plataforma com certeza. Na turma anterior, a gente fez alguns testes também,
jogou. A gente adora jogar, interagir com os aplicativos, plataformas, tudo que vocês fazem, viu, gente? É um prazer, sempre. Obrigado, então. Vou fazer. Muito bom. Então, estamos esperando o link, viu? É muito legal. Vamos todo mundo jogar. Muito bom, pessoal. Já passamos aqui um pouquinho do nosso horário. Queria agradecer novamente a presença de todo mundo. Não deixem de avaliar o nosso encontro. Depois a gente vai colocar todos esses links, as apresentações do nosso post lá na plataforma. A gente, não sei se vocês perceberam, mas agora a gente tem um local que só estão os conteúdos, Pulsar, artigos, várias informações, todas no mesmo lugar, para vocês terem mais facilidade para entrar. Então, não deixem de participar da plataforma. Amanhã tem Pulsar, que vai ser incrível, a gente está preparando com muito carinho, vai ser muito legal, amanhã à noite, a partir das 6 horas da tarde, e a gente, depois eu te passo, Rafael, onde que está, obrigada, Ivana, então ela já colocou aí, a Ivana, ótima. O link do Pulsar não saiu, aí vamos ver, deve estar saindo em breve, às vezes o Simpla demora muito para fazer a autorização do Pulsar, gente. Ai, gente, olha a coisa mais linda ali na Luana. Adoro, gente. Por favor, traga os seus gatos, os seus filhos para os encontros. Mãe, André convidou a mãe, mas não veio, mas tragam aí para sempre estar junto com a gente, para poder compartilhar. Mas, André, na próxima sua mãe vem. Vou chamar ela para o Pulsar desses aí, que ela vai adorar. Se cuidem, gente. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos em breve. Estamos aí na plataforma, nas nossas redes sociais. E qualquer coisa, é só mandar um oi, que a gente está sempre aqui para vocês, conversar e ajudar no que a gente puder. Tá bom? Ivana, quer falar alguma coisinha? Ou tá tudo certo? Tudo certo? Então tá bom. Queridos, se cuidem, saúde para vocês e até amanhã. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.